Amados no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz. É uma alegria poder novamente estar compartilhando da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler o profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, que diz assim: será que o etíope pode mudar sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Esta foi uma pergunta feita por Deus usando os lábios do profeta Jeremias. Queridos, estamos vivendo dias em que o racismo está em moda, se intensificando com maior força, e os adeptos, ou melhor, os instrumentos do diabo que propagam este ódio, não encontram respaldo ou apoio nas escrituras sagradas no nosso Deus. Os ensinos escriturísticos nos revelam que há uma só raça, que chama-se a raça humana. Deus criou o homem Adão à sua imagem e semelhança, e diz a Bíblia que o Senhor soprou sobre ele o fôlego da vida. Posteriormente, vendo que o homem não poderia viver só, fez-lhe uma adjuntora, uma companheira chamada Eva. Deus os abençoou e deu esta ordem: sejam férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitais toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1, do 26 ao 28. Todos os povos começaram deste casal. As diferenças físicas não fazem os indivíduos serem diferentes ou formar uma raça extraordinária, mas ao invés disso, são de diferenças etnias da raça humana. Assim temos indianos, africanos, árabes, judeus, asiáticos, caucasianos, ou seja, o povo habitante na cordilheira da Europa Oriental, ou qualquer das línguas não indo-europeias faladas no Cáucaso, exemplo, o sul da Rússia, a Geórgia e Azerbaijão, bem como entre outros. Certamente todos os seres humanos têm as mesmas características físicas, evidentemente com pequenas variações. Todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, como lemos o texto bíblico. O racismo pode ser institucional, preconceito advindo de instituições política, econômica,
no qual muitos indivíduos negros, mulheres, índios são definidos e discriminados. Entretanto, colocar culpa em Deus é uma blasfêmia, uma vez que Deus não mostra parcialidade ou favoritismo com relação à raça humana. Lemos em Deuteronômio 10:17 o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, que não age com parcialidade e nem aceita subornos. Entre os diversos textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Efésios 6, versículo 9. Na época do apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, ainda existia a questão de escravos, mas o apóstolo aqui falou, entregou um recado para os seus donos, vamos dizer assim, que eles deveriam tratar os escravos também da mesma forma como Deus trata todos, porque Deus não faz diferença entre as pessoas, conforme Efésios 6, versículo 9. Se Deus, amigos, é imparcial e nos ama com imparcialidade, isto significa que precisamos amar aos outros com o mesmo alto padrão. Observe o texto de João 13:34. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isto deixa bem claro que não existe alguma raça superior à outra. Atos, no capítulo 17, 26, também lemos: Deus de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. O apóstolo João escreveu que Deus ama o mundo inteiro. João 3,16. E em 1 João 2,2 lemos que Jesus entregou sua vida por todo o mundo. Enquanto a Bíblia fala em o mundo inteiro, obviamente inclui todas as etnias da humanidade. Isto é maravilhoso. A pessoa que humilha outra por causa da sua cor, da posição social, Jesus deixou para eles esta sentença: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. O cristão jamais deverá incentivar o racismo, pregar este ódio contra pessoas.
Você sabia que uma personagem da Bíblia bancou a racista e foi punida por Deus de forma imediata? Sim, isto aconteceu cerca de 1400 anos antes de Cristo. A Bíblia diz que um misto de pessoas aproveitaram a libertação dos israelitas da escravidão do Egito e saíram misturado ali com o povo judeu. E entre estas raças estava uma mulher que era da Etiópia. E Moisés, como não era preconceituoso, era um homem de Deus, casou-se com esta mulher. Veja o texto de Números 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou seja, etíope. Observe agora os versos 4 a 15 de número 12. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Eu tenho a grata satisfação, como pastor, de ter em nossa igreja 2 irmãos que vieram do Haiti, o Michelon e o Satonel, homens abençoados de Deus. A gente percebe, queridos irmãos, que somos iguais, temos o mesmo Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Assim, queridos, vocês sabiam que o primeiro relato de conversão de um gentil no livro de Atos dos Apóstolos foi
de um homem negro etíope. Sim, nós vemos Filipe pregando e até batizando este homem. Nós vemos esse relato no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26 até o 31. Vale dizer que os etíopes são um povo africano de raça negra. Este homem era culto e muito inteligente e aceitou a mensagem do Evangelho. Deus também ensinou a Pedro que ele não deveria achar ninguém inferior. Lá em Atos 10, 28, o Senhor disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro fazendo a defesa da sua fé, quando foi questionado, porque ele foi até na casa de Cornélio, um centurião romano, portanto, um cidadão de outra nacionalidade, de outra cultura, e era gentil no conceito ali dos judeus, mas Pedro falou que Deus o enviou naquela casa, que Deus falou que ele não deveria ter qualquer tipo de preconceito, mas deveria ir e pregar. O importante é que Deus nos fez um ser espiritual, alma e espírito. Somos todos iguais neste ponto. Para finalizar esta parte, a Bíblia revela que haverá uma multidão incontável no céu, e essa multidão é proveniente de todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, como lemos lá em Apocalipse 7, do 9 a 10. A alma humana, querido, não possui cor. A questão da cor ficou apenas para as pessoas sem Deus, as pessoas egocêntricas. Deus nos fez com a cor de pele que possuímos e não adianta discutir com o Criador, nem mesmo se revoltar com Ele, e não temos autoridade bíblica para discriminar ninguém. Para Deus, o que vale é que a alma é transformada, né? Salva no seu Filho Jesus. No céu não haverá distinção, diferença entre os povos, não importa de qual continente esta pessoa tenha chegado nos céus. Aleluia! Isto é maravilhoso. Mas, queridos, a mensagem central da fala de Jeremias é a parte B, que eu gostaria de novamente ler para vocês. Será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13, 23. Observaram a parte B? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Nascemos com uma inclinação natural para o pecado.
Davi chegou até a escrever: em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, para nós é tão difícil fazer o bem quanto é para um etíope mudar a cor da sua pele ou leopardo perder as suas manchas. Mas o mesmo Deus que criou o etíope e o leopardo também nos fez. E ele pode mudar o nosso coração pecaminoso. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor perguntou a Abraão em Gênesis 18:14. E mais de 2000 anos depois, o anjo Gabriel falou para Maria, quando foi anunciar que Jesus viria ao mundo através dela. Lemos em Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Agora, é impossível o homem, com seu esforço ou mérito próprio, se chegar a Deus sem passar pela graça salvadora de Cristo Jesus. Porque os seus pecados não perdoados o deixam bem longe de Deus. O profeta Isaías deixa bem claro isso quando disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Capítulo 59, versículo 2. O proceder do homem natural é corrompido de tal forma que ele só faz pecar e pecar. Oséias, o profeta, disse que suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Capítulo 5, versículo 4. A prática do pecado se torna um hábito tão natural que o homem quase nunca percebe que a sua natureza está dominada pelo pecado. E diz: não fiz nada de errado. Como vemos em Malaquias capítulo 3. Já fizeram uma pesquisa, queridos, com as pessoas no Brasil, e você sabia que a maioria absoluta disse que era inocente? Sim, essa pesquisa foi feita dentro de presídios aqui no Brasil. Os presos diziam: sim, eu estou preso aqui injustamente, eu não cometi nenhum crime, mesmo com provas cabal, né? Provas cristalinas no processo penal. Não raro, as pessoas consideram seus pecados como sendo falhas desculpáveis e às vezes os defendem como uma virtude. Na verdade, estão tão acostumados aos seus pecados quando se acostumaram com a cor da sua pele. Como diz: será que o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal, disse o profeta Jeremias. Essa é uma realidade tremenda. A pessoa que ama o pecado, gosta de pecar, ele faz até com prazer, até brinca com o pecado, faz piadas e, pior, não tem o desejo de confessá-los diante de Deus. O coração é dominado pelo pecado. Foi o que Jesus disse em Marcos 7, 21 ao 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios,
os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem impuro. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo disse que o pecado cega o entendimento. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando comecei a minha trajetória como um evangelista ainda jovem, eu já fui espancado, me deram um murro no rosto, simplesmente por eu entregar um folheto evangélico e tentar falar de Cristo para um cidadão. Quase que ainda houve uma fratura craniana, porque eu bati com a cabeça em pedra. Então, amigos, diz aqui a palavra de Deus, né, que o pecado cega o entendimento. Novamente eu quero ler. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Isaías descreve a cegueira do povo como sendo pior que a dos animais. Sabe por quê? O boi conhece o seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. São palavras do Senhor, ali usando os lábios do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Terrível isso, não é mesmo? No capítulo 7 de Romanos, Paulo expressa a sua decepção, porque apesar das melhores intenções, ele não tinha força dentro de si mesmo para fazer o bem. Observa como Paulo ele foi humilde, eu achei interessante, porque ele fez uma introspecção, olhou para dentro de si mesmo e falou isso com sinceridade. Observe, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18 ao 19. Mas o capítulo 8, o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele revela o segredo do cristão para vencer este dilema. Qual é o segredo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 até o 4. O etíope não pode mudar a pele, nem o leopardo as suas pintas, mas Deus pode mudar
a coisa mais importante. Ele pode mudar a natureza, ele pode mudar o coração do homem, aleluia. Na história da conversão do apóstolo Paulo, nós temos um exemplo de como ervas daninhas se transformam em parreiral de cachos de uva, e joio se transforma em trigo, e o inimigo de Jesus Cristo se transforma num instante, num abrir e fechar de olhos, em um servo que ama e, se necessário, torna-se um mártir, como de fato aconteceu na vida deste homem. Maravilha, maravilha. Quando Jesus lhe fez esta pergunta: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Revela-nos que Jesus Cristo, o Senhor, que reina sobre o universo, tem perfeito conhecimento de cada um de nós. Ele conhece nossa personalidade, conhece tudo a nosso respeito, e ele se dirige a cada homem ou mulher que ele quiser, como fez com este antigo perseguidor da igreja. Saulo foi levado a olhar para o seu passado. Por que me persegue, Saulo? Em outras palavras, o que lhe fiz, Saulo? Certamente, até este momento, Saulo não sabia que Jesus Cristo é o Senhor e que reina nos céus. Ao ler este texto mais detidamente, percebemos que muitos estão acostumados com a maldade, com o orgulho, com a vaidade, com a presunção, com a soberba, com a arrogância. Muitos estão acostumados a fazer o mal. Às vezes querem fazer o bem, não conseguem. Por isso falou Jeremias: será que o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Lembra-se, os pecadores não conseguem por si só mudar sua própria natureza pecaminosa. Observe o texto de Jeremias 2:22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o Senhor. Paulo falou que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, do 6 ao 8. Em outras palavras, os pecadores estão em um estado de impotência. Lá em Hebreus 9, 27, nós vemos isto. Dependem mesmo de Jesus Cristo para se salvar, mas se estiver apegado a Jesus, aí o indivíduo que só mentia passa a falar a verdade. O que era arrogante passa a ser mais humilde, porque isto faz parte da transformação do Evangelho de Cristo Jesus, que vai dia por dia nos moldando, nos transformando
para que tenhamos um caráter mais parecido com o de Cristo Jesus. Por isso, nada está perdido na sua vida, meu amigo. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador neste dia. Amém? Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Obrigado, bendito Pai, por teu amor revelado a nós por Cristo Jesus. Obrigado, pois tua palavra nos ensina a não discriminar, a não humilhar ninguém. Somos iguais a todos. Nós somos alvos do amor constante de um Deus que ama todos por igual. Os que se salvarem nesta terra irão para os céus, todos com um corpo igual, incorruptível, como a dos anjos. Maravilha! Isto é tremendo, nos enche de alegria e nos dá força para continuarmos sempre firmes e constante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Encerro este momento com um abraço a todos os nossos amigos que assistem o canal da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis, Santa Catarina. Se Deus nos conceder a graça, logo, logo estaremos novamente juntos. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.